Olha, falar de leucemia mieloide aguda, a famosa LMA, é quase como tentar desenhar um mapa do caos. É uma verdadeira confusão de células. Mas hoje a gente vai mergulhar fundo para entender exatamente como os patologistas conseguem pegar toda essa desordem e transformar em um guia. Um guia preciso, sabe, que orienta o diagnóstico e, claro, o tratamento em animais. Para organizar a conversa, nosso caminho vai ser este. Primeiro, a gente entende a complexidade da doença. Depois, vamos conhecer os sistemas de classificação que colocam a ordem na casa. Em seguida, damos uma espiada no microscópio e, por fim, a gente amarra tudo entendendo por que esse trabalho todo é tão fundamental. Então, vamos começar pelo começo. A LMA não é uma doença única com uma cara só. Na verdade, é um nome que a gente dá para todo um grupo de cânceres, e cada um deles tem uma aparência e um comportamento diferente. Isso transforma o diagnóstico num baita quebra-cabeça. E essa é a grande questão, né? Com tanta variedade, tantas formas e jeitos diferentes da doença se apresentar, como é que se cria um sistema que consiga organizar todo esse caos celular? E quando a gente fala em caos, é disso aqui que estamos falando. Dê uma olhada nessa imagem. É o que se vê no microscópio. Uma mistura de células de todos os tamanhos, formatos, estágios. O desafio é justamente encontrar um padrão, uma lógica no meio disso tudo. No fundo, a LMA é uma falha grave no sistema de produção de sangue. As células mieloides, que deveriam virar células saudáveis, perdem o rumo. Elas começam a se multiplicar sem controle. E o mais importante, elas simplesmente se esquecem de como amadurecer. Bom, a primeira grande tentativa de organizar essa bagunça toda foi o sistema franco-americano-britânico, mais conhecido pela sigla FAB. Dá para pensar nele como o primeiro mapa confiável que foi desenhado para esse território celular até então desconhecido. Essa linha do tempo mostra bem como o pensamento foi evoluindo. Lá nos anos 70, o sistema FAB foi, uma revolução. Ele criou as bases que, décadas depois, foram super aprimoradas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que, aliás, continua refinando esse processo até hoje. A beleza do sistema FAB estava na sua simplicidade. A classificação era toda baseada no que dava para ver, qual a aparência da célula, de que família ela parece ser, ela é mais jovem ou mais madura. E foi daí que nasceram as famosas categorias, de M0 até M7. E aqui está ele, o tal mapa original. Essa tabela era o guia de campo dos patologistas. É ela que define cada subtipo, como a M1, que tem maturação mínima, ou a M4, que já é uma mistura de duas linhagens diferentes. Era basicamente um sistema visual para identificar as muitas caras da leucemia. Mas a gente sabe, nem sempre a aparência conta a história toda. A ciência precisava de ferramentas mais potentes. E é exatamente aí que entra a classificação da OMS, que nos leva para um nível muito além da morfologia, trazendo para jogo a genética e outras informações. Essa comparação aqui deixa o salto evolutivo bem claro. O FAB era quase todo visual e exigia 30% de células jovens, os blastos, para fechar o diagnóstico. Já a OMS, ela não só adiciona a genética e o histórico do paciente na equação, como também reduz o limite de blastos para 20%. E esse número 20% muda o jogo completamente, porque baixar esse limite de 30 para 20 significa que o diagnóstico pode ser feito mais cedo. E um diagnóstico precoce abre a porta para um tratamento mais rápido, o que, claro, pode fazer uma diferença gigantesca no resultado final. O sistema da OMS também faz perguntas mais inteligentes. Não é só que tipo de célula é essa, mas sim o que pode ter causado isso. Ele reconhece que a LMA pode surgir por causa de uma mutação genética específica ou até ser uma consequência de um tratamento anterior. Isso dá um contexto muito mais rico para o diagnóstico. Muito bem, agora vamos fazer o que os patologistas fazem. Vamos colocar o olho no microscópio e ver a cara que esses subtipos realmente têm. Vamos começar pela M0, a leucemia que a gente pode chamar de indecisa. Essas células são tão, mas tão imaturas, que é como se elas ainda não soubessem o que querem ser quando crescer. Elas têm traços de linhagens diferentes, o que as torna um verdadeiro enigma para classificar só no olho. Essa comparação aqui é fantástica para entender o que é a maturação. Olha só, à esquerda, na M1, temos um mar de blastos bem jovens. Já na direita, na M2, a gente já vê um progresso. Muitas células ainda são imaturas, claro, mas uma parte delas já começou a se diferenciar. É um passinho na maturação, mas um salto enorme na classificação. Mas e quando a situação é mais misturada?
como na leucemia M4, onde duas linhagens diferentes convivem lado a lado. Nesses casos, só olhar não adianta. A gente precisa de uma espécie de óculos especiais, e é exatamente esse o papel das colorações citoquímicas. E essa imagem ilustra a mágica da técnica. Basicamente, usamos duas colorações diferentes na mesma amostra. A da esquerda pinta as células granulocíticas de vermelho. A da direita pinta as células monocíticas de marrom. De repente, aquela mistura confusa vira um campo de células com identidade clara. O caos vira ordem. Agora, veja o caso da leucemia monoblástica, a M5A. O perigo aqui é a uniformidade. É uma população superdensa de células quase idênticas. Sem as colorações especiais, seria muito, mas muito fácil mesmo, confundir essas células com linfoblastos. E isso levaria a um diagnóstico e um tratamento totalmente errados. E para fechar esse nosso tour microscópico, a M6, também conhecida como eritroleucemia. Nesse caso aqui, a fábrica de glóbulos vermelhos basicamente enlouqueceu. A medula óssea fica tomada por essas células, os rubriblastos, que são as precursoras das hemácias, é uma superprodução da linhagem errada no estágio errado. Depois de toda essa análise, de toda essa viagem pelo microscópio, a gente chega na pergunta fundamental. Tá, e daí? Na prática, no dia a dia, por que todo esse trabalho de classificar células é tão importante? Essa citação resume o que é a medicina de precisão hoje. O prognóstico não depende mais só da cara da célula. Fatores como mutações genéticas, marcadores celulares, tudo isso é decisivo. A classificação visual é a porta de entrada para a gente poder investigar todo o resto. E o ponto crucial é este. Sem uma classificação precisa, bem feita, não existe tratamento moderno. Simples assim, é o alicerce de tudo. É a classificação que define qual quimioterapia usar, que ajuda a prever a resposta do paciente e dá uma noção muito mais clara do que esperar. É a chave para um tratamento personalizado e, acima de tudo, eficaz.